partes do seu corpo. E nós estamos tão encantados em dar as boas-vindas a esta próxima sessão. Uma fantástica palestrante, Lee. Eu sei que vocês têm estado muito empolgados para isso. Desde que ela disse sim, eu estava saltando de alegria, porque eu sei que ela é muito ocupada. E eu acredito que muitas pessoas não sabem sobre Lynn McTaggart, porque esta então será uma revelação para eles. É simplesmente empolgante. Com certeza. Então, deixe-nos checar. Lynn, você está aí? Eu estou aqui. Obrigada. Muito bom estar com vocês, pessoal. E estamos falando com você, eu sei, desde o Reino Unido. Eu vou começar isso agora. Lynn McTaggart é uma das vozes centrais no movimento da nova consciência, jornalista ganhadora de prêmios, autora de 7 livros, incluindo best-sellers mundiais, internacionais. Vocês podem ter ouvido de alguns deles. Eu espero que sim. O Poder do Oito, O Campo, O Experimento da Intenção, A Conexão, todos considerados o que eles chamam de livros fundamentais da nova ciência, que agora estão traduzidos em 30 idiomas. Eu apenas gostaria de parar aí antes de continuarmos falando sobre a biografia dela. Lynn, eu a considero a pioneira de algo que hoje está literalmente explodindo. Não é apenas é algo que agora começou a ser provado com experimentos, e ela começou isso, desde que eu saiba, a ideia da coerência de grupo a grupo. Ela estava fazendo experimentos com grandes grupos de pessoas de diferentes países, e agora estamos começando a medir isso. Então, quando falamos sobre o campo, quando falamos sobre coerência, HeartMath e todas as coisas que têm acontecido nesses últimos 10 anos, mais ou menos, Lynn é aquela na qual eu penso que literalmente foi a primeira, e então isso nos deixa muito empolgados por tê-la. Eu sei, e devido a tudo isso, Lynn recebeu tantos nomes que as pessoas a têm chamado, e aqui estão alguns que eu adoro. Uma estrela de rock metafísica, a Madonna do mundo quântico. A Malcolm Gladwell da Nova Ciência, minha favorita, é a Dalai Lama. E agora ela tem sido votada consistentemente como uma das principais 100 líderes espirituais por seu trabalho inovador com a consciência e o poder da intenção. Lynn é conhecida pela qualidade de suas escritas e pesquisa profunda, seu estilo de palestra inspirador e papel firme como uma líder do novo pensamento e uma agente de mudanças espirituais. Isto realmente fala levemente. Então, Lynn, eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso programa. Eu queria passar para você, e uma das primeiras coisas que eu queria perguntar é: uau! Como tudo isso começou para você e isso aconteceu? E então, eu sei que não temos muito tempo, e então você pode continuar para as coisas mais atuais que você está envolvida. Muito obrigado. Muito obrigada, Mônica e Lee, por esta maravilhosa apresentação. Eu fui sequestrada para esse trabalho. Essa é a única coisa que eu posso realmente dizer. Eu sou uma repórter investigativa por treinamento. E realmente começou, meu trabalho nesta área começou no meio dos anos 90. Eu também sou co-editora e cofundadora de uma revista chamada O que os Médicos Não Te Dizem. E então, eu estava no meio dos anos 90, olhando para a medicina e o que funciona e o que não funciona nas medicinas alternativa e convencional. Então comecei a trabalhar ao longo de muitos estudos científicos, e enquanto eu estava fazendo aquilo, eu continuava encontrando aqueles ótimos estudos sobre cura espiritual, e eu continuava pensando comigo mesmo: bem, como pode ser isto? Como se pode pegar um pensamento e enviá-lo para outra pessoa e a deixar melhor? Isto em si mesmo mina qualquer coisa que pensamos sobre como funciona o mundo. Então, sabe, jornalistas são curiosos. E eu estava curiosa sobre isto, mas eu nem mesmo sabia o que eu estava procurando. Então, eu convenci meus editores para me deixarem ir em uma jornada, sabe? Uma jornada sem uma bússola. E eu pensei, sabe, eu descobrirei se há tal coisa como um campo energético humano, ou coisa assim. Se eu conversar com todos estes pesquisadores, estes pioneiros em consciência e em física quântica, então eu conversei com muitos deles, e de um para o outro, sabe? Ser uma jornalista é como desnovelar uma grande novelo. E conforme eu fazia isso, eu rapidamente percebi que eu encontrei uma nova ciência por construir uma completamente nova visão de nós e do mundo.
Então continuei seguindo aquilo. E eu conversei com muitos desses cientistas e há coisas estranhas sobre físicos quânticos. E pesquisadores da consciência são duas coisas. Primeiro, eles falam meio como um código. Eles falam em matemática. Então, isso precisa ser decodificado. E também, eles não gostam de se estender além de seu próprio trabalho experimental. Eles não querem especular sobre o que tudo isso significa. Então eu percebi que aquilo caberia a mim. Então eu fui pacientemente orientada em física quântica por aqueles homens e mulheres. E aquilo se tornou o meu campo de estudo. Mas havia muitos negócios não resolvidos, não finalizados, pelo que eu percebi, que eram muitas evidências experimentais mostrando que o pensamento era algo com a capacidade de mudar a matéria física. Então, a jornalista em mim, a cética em mim, o São Tomé, que duvida em mim, basicamente estava dizendo, do que estamos falando aqui? Estamos falando sobre um pequeno efeito como mover uma partícula quântica ou estamos falando sobre curar o câncer com seus pensamentos? E começou realmente como uma correção, esse trabalho, o experimento da intenção, porque tem havido muitas coisas escritas a respeito, sabe, no filme O Segredo, e muitas coisas que estavam apresentando isto de uma forma muito simples, o que foi maravilhoso, para familiarizar as pessoas com toda essa ideia sobre a lei da atração, mas eu sentia que precisava haver mais. Então eu decidi preparar algo chamado o experimento da intenção. E foi meio que uma ideia louca. Eu pensei, bem, farei um livro que também será um convite para minhas audiências para participarem nesse experimento. Porque eu entendi, sabe, o campo já estava em 30 idiomas naquela época e eu pensei, bem, eu já tenho bastante leitores aí e eu também conheço muitos cientistas. E também fazendo pesquisa de consciência, então os reuni em todos os grandes laboratórios do mundo. Então, foi isso que nós fizemos. E sabe, nós começamos bem pequeno, com sementes e folhas, e, sabe, tentando mudar a água e torná-la mais pura. Sabe, eu não achava que funcionaria, mas realmente funcionou. Nós fizemos tudo, desde aqueles tipos de experimentos, até diminuir a violência e guerra em certas áreas, até tentar curar alguém com estresse pós-traumático, até tentando terminar a polarização em áreas. E de nossos 36 experimentos que fizemos até hoje, 32 mostraram efeitos mensuráveis, positivos, significativos. Não há como negar esse tipo de registros consistentes. Então isso é muito interessante. Mas o que estava começando a me chocar, particularmente quando começamos a fazer esses experimentos com intenção de paz, tentando diminuir a violência, eu decidi pesquisar os participantes, apenas para ver que tipo de experiências eles tiveram, então se houve algum efeito posterior. E eu fiquei impressionada em descobrir que eles estavam escrevendo de volta, falando sobre coisas extraordinárias. Estavam falando sobre fazer as pazes com parentes estranhos, estavam dizendo que desde o experimento estavam se relacionando melhor com seus colegas de trabalho, ou com seus chefes, ou perdoaram seus filhos. Sabe, suas vidas estavam se tornando mais pacíficas. Mas o maior resultado de todos foi realmente estranho. Cerca de 40% disse que eles estavam lidando melhor com todos com quem eles entravam em contato. Eles estavam mais amorosos com estranhos, basicamente. Então, eu não sabia o que pensar daquilo, mas eu continuei estudando aquilo porque eu continuei pesquisando as pessoas sempre que realizavam um experimento para ver se era como eu pensava. Aquele bizarro efeito espelho. Então, foi por volta de... Os experimentos de intenção começaram ao redor de 2007. E eu decidi, um ano depois, bem, talvez deveríamos trazer isso para um workshop. Mas eu não estava certa do que fazer. Sabe, eu sou uma jornalista, eu nunca disse que eu era uma curadora, então não estava certa do que fazer, então eu estava conversando com meu marido um dia. Eu me virei para ele e disse, sabe, eu não sei, talvez eu apenas coloque pessoas em grupo de 8, mais ou menos, fazendo com que elas enviem intenção de cura para um membro do grupo com algum desafio de saúde, e ele também é um jornalista e um excelente escritor de manchetes, e ele disse, adorei o poder do 8.
E foi assim que nós começamos. Nós tivemos aquele primeiro workshop, colocamos pessoas em grupos de 8 pessoas, mais ou menos, e nós não esperávamos que fosse mais do que um efeito de sentir-se bem, mas quando tivemos pessoas retornando no dia seguinte, após aquele grupo, aquela situação de grupo, elas retornaram e reportaram, todos aqueles que receberam, dizendo, sabe, eu tinha enxaquecas todos os dias na minha vida e não tenho mais hoje. Estava caminhando com uma horrível artrite em um joelho e estou me sentindo normal, estou caminhando normal, estou conseguindo subir escadas. Outra pessoa tinha problemas horríveis de intestino, outro tinha catarata e ficou 80% melhor. Então, eu estava pensando comigo mesma, o que está acontecendo aqui? E eu também era muito cética sobre aquilo. Eu pensei, bem, isso é apenas um efeito placebo. Mas, quanto mais eu fazia aquilo, mais eu percebia que pessoas que nunca tinham feito isso antes, mesmo aquelas pessoas que enviavam a energia, estavam sendo curados. E eu direi a vocês sobre uma coisa fantástica que aconteceu no último verão, no verão passado. Quando acho que o último verão fomos capazes de fazer uma palestra pessoalmente, eu acho que foi cerca de 1 ano e meio atrás. Então eu estava falando em frente a um grupo de cerca de 700 pessoas. E lá, eu fiz com que todos fossem colocados em grupo, como eu sempre faço. E depois de eu parar de falar, eu disse, tudo bem, vamos experimentar isso. Então coloquei pessoas em grupo de 8, mais ou menos. Fiz com que eles enviassem intenção de cura para um membro do grupo que tinha um desafio de saúde. Depois desse tipo de experiência, eu sempre peço às pessoas para levantar sua mão e nos dizer se eles experimentaram qualquer tipo de mudança. Então, tivemos algumas histórias surpreendentes de pessoas com dores horríveis, sabe, e a dor sendo aliviada. Pessoas com outras condições sentindo que estavam melhor, dores de cabeça sumindo, esse tipo de coisas. Então, por último, quando pedi mais havia um grupo sentado na frente e todos estavam apontando para uma mulher. E lá estava ela. E ela estava, o nome dela era Maya, eu fiquei sabendo depois, e ela estava sentada em uma cadeira de rodas. Ela estava paralisada, do pescoço para baixo. E eles disseram, você precisa fazer com que ela fale. E eles queriam tentar ajudá-la a ficar de pé, porque as pessoas estavam ficando de pé para poder falar. E ela disse, eu não preciso de vocês. E ela levantou da cadeira de rodas. Eu sei. Foi fantástico. E nós temos isso gravado, porque toda a conferência estava sendo gravada. E eu fiquei tão espantada por aquilo, que eu literalmente liguei para ela depois e tive uma conversa através do Zoom para dizer, Maya, o que foi aquilo? Como foi a sensação? E você ainda está bem, ou você ainda está caminhando, e etc. E ela tinha tido aquela estranha paralisia que vinha e ia embora, e principalmente ficava presente na época antes dela ter aquela intenção. Mas ela disse que foi algo muito estranho que aconteceu. Ela sentiu mais amor do que ela jamais tinha sentido na vida dela, a partir daquele grupo de estranhos enviando intenção para ela. Então ela disse que aquilo era demais para mim, então ela enviou para uma parente dela que tinha câncer. E foi naquele momento, ela disse, isso foi tão interessante para mim, naquele momento, quando ela passou adiante, aquele momento altruísta, foi quando ela sentiu as rodas da cadeira de rodas dela indo para o chão, como ela escreve. Eu acho que aquela foi uma peça fundamental. 2 coisas que ela disse, que são fundamentais, chaves, no trabalho que eu tenho feito para tentar compreender esse fenômeno. Porque, sabe, a jornalista em mim, a cética em mim, continua dizendo, o que está acontecendo aqui? Exatamente por quê? Podemos curar pessoas num instante desta forma? Porque eu já tinha visto aquilo milhares de vezes. E eu acho que ela tocou uma peça-chave, que é aquele sentimento de um amor imenso. E eu acho que é algo até além daquilo. Sabe, podemos sentir amor em nossa vida, mas em primeiro lugar, aquilo era um grupo de estranhos que ela nunca tinha visto antes. Em segundo lugar, ela estava experimentando amor, mas também ela estava experimentando um estado de unidade. E eu acho que, sabe, desse trabalho que eu tenho feito, e essa pesquisa
demonstra, sabe, nós temos uma percepção de nós mesmos como entidades separadas, sabe, em um planeta solitário, em um universo solitário. Esta é nossa compreensão do que é ser humano. Mas quando olhamos para a nova ciência, é muito, muito diferente. O que nós vemos é que, na verdade, estamos todos conectados. Agora, muitas pessoas dizem, sim, estamos todos conectados, cara. Mas, do que estamos falando é, na verdade, estamos conectados, literalmente. Estamos conectados através das nossas partículas subatômicas, sabe? Nós somos, em nosso estado mais elementar, nós não temos muito sinal elétrico ou química, nós somos partículas subatômicas que são pura energia, são pacotes vibrantes de energia, e elas trocam energia com outras partículas subatômicas, como um jogo de tênis contínuo. E isto dá origem a um enorme e denso campo energético. Agora, isto é tão denso energeticamente que a energia entre eu e você, se você estivesse sentado a cerca de uma jarda de distância de mim, seria o bastante para ferver todos os oceanos do mundo. Isso é o quanto de energia que há aqui, lá no espaço vazio, como se fosse algo supercarregado. Então, o que nós compreendemos é que realmente todos nós estamos conectados. E partículas subatômicas são um fenômeno muito interessante porque, em primeiro lugar, elas vão para o infinito. E elas também podem receber uma quantidade infinita de informação. Sabe, se você quiser colocar a Biblioteca do Congresso em um cubo de açúcar, você poderia fazê-lo se fossem todas ondas quânticas. Esse é o quão grande e densamente energético é esse campo. Mas as ondas quânticas vão para o infinito. Elas também podem absorver informação de outras ondas quânticas ou partículas. Há dois lados da mesma moeda. Isso significa que elas têm uma capacidade infinita de armazenar informação. Então, muitos cientistas acreditam que este campo que está aí, aquele campo quântico com uma densidade energética, é como se fosse uma nave-mãe para toda a informação. E que através disso estamos todos conectados, através de nossas partículas subatômicas, através daquele infinito jogo de tênis, estamos todos conectados. Mas nós não chegamos a experimentar aquilo. Mas o que eu vi várias e várias vezes é que nós podemos experimentar isto com o grupo do poder do 8. É aí que nós vemos essas coisas. Então, o que eu descobri, e o que nós estudamos com estudos de ondas cerebrais, é que quando as pessoas se reúnem em um grupo pequeno, com a intenção do grupo, as pessoas deixam sua própria individualidade e elas entram num estado de unidade. E eu já vi isso em estudos de ondas cerebrais que nós fizemos. Eu fui muito sortuda. Life University, a maior universidade de quiropraxia no mundo, ofereceu colocar os seus neurocientistas à minha disposição. Então, nós nos reunimos alguns voluntários, alguns alunos voluntários, 7 grupos, os colocamos em grupos e colocamos um captador de eletroencefalograma para medir suas ondas cerebrais em um membro de cada grupo. E então depois nós olhamos para os resultados e a neurocientista que conduziu o estudo, Dr. Stephanie Sullivan, ficou impressionada, assim como eu, porque ela estava convencida de que veria assinaturas de ondas cerebrais idênticas às de meditações. Mas não foi aquilo que aconteceu. O que aconteceu foi que ela descobriu um aquietamento global de certas porções do cérebro do lado direito. Os lobos parietais, vocês podem me ver aqui, aqui onde estão os lobos parietais, eles nos ajudam a navegar através do espaço, eles nos dizem o que sou eu, o que não sou eu. E eles foram diminuídos a intensidade, assim como parte do cérebro, os lobos frontais do lado direito, que lidam com dúvida, negatividade, eles diminuíram bastante a atividade. E essas assinaturas de ondas cerebrais, mesmo que não fosse nada parecido com meditações, eram muito parecidas, como se fossem idênticas ao que apareceu nos estudos da Universidade da Pensilvânia, de mestres Sufi fazendo cantos e
monges budistas fazendo oração estática. Essas pessoas, aqueles alunos que estavam estudando, aqueles novatos, estavam em um estado de unidade estática. Mas aqui é que estava a parte realmente interessante. Quando pensamos sobre experiência holística, um estado de unidade, nós pensamos, você precisa sofrer para fazê-lo, sabe? Você precisa ir para uma sauna, tenda do suor, ou caminhar sobre carvão quente, ou passar anos em práticas dedicadas, ou você precisa passar horas fazendo um tipo de preparação para chegar naquele estado. Meus alunos, meus estudantes, eram completamente novatos, que nunca tinham meditado antes. E depois deles terem tido algumas instruções básicas de mim, e aquilo foi tudo. Mesmo assim, eles entraram em um estado de uma incrível unidade. E quando eu olhei para aquilo depois, conversando com as pessoas que estavam em grupos do Poder do Oito sobre as suas experiências, em sua grande maioria eles descreveram o que muitas pessoas, como o psicólogo Abraham Maslow, descreve como experiências de pico, sentimentos de uma sensação de unidade impressionante, sabe, mudanças físicas, realmente estar fora do corpo, uma sensação de um tipo de epifania de significado, de repente você compreende o que significa o mundo, uma sensação de rejuvenescimento, sabe, de se apaixonar de novo com sua vida e muito, muito mais. E meus alunos, meus grupos do Poder do Oito estavam experimentando todas estas coisas. E então eu percebi que o Poder do Oito, sabe, você não precisa de uma tenda do suor, você não precisa de horas de preparação, tudo que você precisa é um grupo e uma intenção em comum. E este é um passaporte, um caminho rápido para o miraculoso. Isto é surpreendente, e eu sei que há pessoas assistindo agora mesmo. E a questão é esta, a pergunta é esta: como eu posso entrar em um desses grupos do Poder do Oito? Sim, o que vem a seguir para eles? Tudo bem, fantástico. Bem, é necessário um pouco de prática, mas não uma quantidade muito grande, para aprender como ser um monstro da intenção. Não é necessário anos de dedicação, mas você precisa saber o que eu considero ser 13 chaves da mestria sobre a intenção. Você precisa reunir um grupo, mas aqui estão as anotações para isso, sugestões, as formas simples de fazer isso. Você precisa reunir um grupo, você precisa trazer uma intenção em comum, e todos vocês estiverem juntos podem se dar as mãos, e alguém diz a intenção em voz alta, e todos trazem isso para os seus corações. Todos visualizam a pessoa que recebe alcançando aquela meta, o que quer que seja, com seus 5 sentidos. E então envie isto. A pessoa que recebe abre seu coração para receber. 10 minutos, você mantém aquela intenção, sustentando aqueles pensamentos juntos. Então, esta é a base simples de tudo isso. Mas você pode também preparar isso pessoalmente, ou você pode preparar isso também virtualmente. Eu tenho um lugar no meu website, no meu site da comunidade, onde milhares de pessoas estão preparando seus próprios grupos. Eles podem fazer isso em nossa página da comunidade, em linmatarget.com. Eles podem fazer isso na página do Facebook, e eu preparei durante o Covid, no ano passado, chamado Conectando-se Curando através do Poder do Oito, para reunir as pessoas, sabe, durante aquela crise, porque eu percebi que muitas pessoas estavam sós. Então aqui está a coisa fantástica sobre isso. Funciona tão bem virtualmente quanto fisicamente. É isso que eu estava fazendo em meus cursos. De vez em quando eu coloco as pessoas em grupo. Por exemplo, eu tive uma masterclass de 1 ano, chamado a Masterclass Poder do Oito. Então eu ensino por 8 semanas, e depois eu coloco pessoas em grupo, e eu monitoro o que acontece com eles por 1 ano inteiro. E o que nós descobrimos foi que tudo se trata de encontrar com os grupos regularmente. Para aquelas pessoas que se encontram regularmente, semana após semana, quase 100% experimentam transformações, grandes transformações em suas vidas.
seja sua saúde, ou seja em sua carreira ou finanças, os relacionamentos, até mesmo um propósito de vida. Sabe, eu darei um exemplo da nossa última. Nós acabamos de finalizar a aula de 2020 em janeiro de 2021, antes de começar com uma nova em fevereiro. Então, a turma de 2020 tivemos histórias surpreendentes. Tivemos uma mulher que era viciada em açúcar tão intensamente que ela acordava no meio da noite e comia compulsivamente e depois ficava realmente cansada e dormia pela manhã e acordava à tarde. Então aquilo estava afetando sua saúde e também seu casamento. Então o grupo dela realmente intencionou que ela deixasse o seu vício e ela o fez. Ela perdeu peso, começou a fazer exercícios, começou a meditar, seu relacionamento com seu marido melhorou enormemente. Ela disse, essa é a melhor época da vida dela, e ela teve aquele apoio fantástico do grupo, o que eu acho é uma outra peça-chave. Eu acho que é isso que é tão surpreendente. Tivemos uma outra pessoa que tinha uma terrível fadiga crônica, curou-se, voltou a trabalhar. Uma outra mulher que também era viciada em antidepressivos por 22 anos, e com a ajuda do grupo dela e suas intenções, ela se livrou das drogas e nunca tinha sido capaz de fazer aquilo mesmo quando ela tentou diminuir a dosagem. E sabe, e assim por diante, outras pessoas encontrando suas casas dos sonhos. Uma das minhas favoritas, Joy, pediu ao grupo para fazer uma intenção para abrir o coração dela. E sabe, para amar. E depois deles fazerem intenção para ela, um namorado dela, de há 30 anos, ligou para ela e agora eles estão loucamente apaixonados e se reencontraram. Tão legal. Então vimos todo esse tipo de coisas, mas eles têm a ver com uma conexão semanal. Sabe, então eu penso comigo mesma, o que está acontecendo aqui realmente? E eu acho que é uma combinação. É claro, o poder da intenção é extraordinário. Sabe, é verdade. Seus pensamentos são coisas que afetam outras coisas. Não há dúvida disso. Pensamentos são medicina. Sabe, novos estudos do efeito placebo mostram que mesmo quando alguém sabe que está recebendo um placebo, desde que o médico diga a ele ou ela, isso funcionará para você, funciona. Agora, o que é isto? Aquilo é um pensamento que eles receberam. Eles descobriram enormes mudanças cerebrais. Cada parte do cérebro envolvida com dor muda quando você toma um placebo para medicamento para dor. Sabe, uma pílula de açúcar. Então, pensamentos são poderosos, não há nenhuma dúvida disso. Mas então nós também temos o efeito de grupo. Os grupos têm um tipo de dinâmica fantástica, sabe? Uma efervescência coletiva, como um conhecido psicólogo chama. Há também o altruísmo, uma parte muito importante, sabe? Quando eu estudo a ciência do altruísmo, isso demonstra que o altruísmo é como um colete à prova de balas, sabe? Somos mais felizes, mais saudáveis, vivemos vidas mais longas com um comportamento altruísta. E isto, um grupo de poder do 8 é altruísta porque, em grande parte do tempo, você está fazendo dar e não receber. Mas eu vejo várias vezes pessoas que estão paralisadas, presas, quando eu digo a elas, saia de si mesmo, pare de intencionar para si mesmo e tenha intenção para outra pessoa. Aquele é o momento quando elas mudam. Eu penso na Litsa. Isso é fantástico. Acredito ou não, mas nós já estamos quase sem tempo aqui. Você acabou de reforçar quase todos que têm estado nesse programa, basicamente dizendo que a cura que eles procuram é quase um efeito colateral da consciência que a inicia. Desculpe interromper você no processo do seu encerramento, só que eu não quero perder essa parte. Você tem algo para oferecer ao pessoal sobre o seu website, as coisas que estão acontecendo? Com certeza. Muito obrigado, Lee. E sim, nós continuamos a realizar experimentos na intenção, e os mais recentes que fizemos são para terminar com a polarização. Temos feito alguns com árabes, israelenses e, mais recentemente, entre republicanos e democratas, logo antes da inauguração da América. Então,
Você pode participar de nossos experimentos da intenção em nosso site, leanmarketarget.com. Além disso, estamos conduzindo vários novos cursos, um apenas para praticantes, chamado Tornando-se um Curador Melhor com o Poder do 8, porque praticantes não o percebem. Pensamentos são tudo quando se trata de cura, não apenas com seus pacientes, mas para você também. Os seus pensamentos, suas palavras que você usa. Então eu trabalho nisso, bem como mostrar como fazer grupos do Poder do 8. E nós temos um fantástico curso novo chamado Mestria da Intenção, voltando e acelerando no tempo, porque eu tenho feito muita intenção fora do tempo para curar o passado e desenhar o futuro. Então, tudo está em leanmarketarget.com. Você pode checar. Fantástico, fabuloso. Nós adoramos tudo que você disse. Você parece tão vibrante. Você está caminhando na sua verdade e guiando. É tão simples. É isso que eu adoro sobre o que você tem para oferecer. É tão simples. Nós faremos uma pausa de 10 minutos e eu encorajo você a checar o website delas, leanmarketarget.com. Obrigado.